Se eu tivesse poucos minutos para transformar você em uma pessoa mais carismática, eu não te ensinaria truque social, não te ensinaria a contar piada e nem ficar sorrindo o tempo todo, porque esse já é o primeiro mito do carisma. As pessoas acreditam que ser carismático significa você ser simpático. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser carismático significa que as pessoas desejam estar perto de você. E esse desejo pode vir por diversos motivos. As pessoas podem querer a sua presença porque você transmite confiança e autoridade, sem precisar ficar sorrindo. As pessoas podem querer a sua presença porque você transmite carisma de calor, você é uma pessoa acolhedora. Não só ficar sorrindo ou sendo piadista o tempo todo. Se você for estudar o carisma a fundo, vai perceber que existem vários tipos de carisma. Tem carisma de poder, carisma de presença, carisma de calor, dentre outros. E você precisa entender qual é o seu tipo de carisma. Às vezes você é uma pessoa mais introvertida e você pode transmitir o carisma que você tem, mesmo sendo tímido e introvertido. Então, esquece esse papo de eu preciso ser mais aberto e sorridente para ser mais carismático. Nesse vídeo aqui eu vou te passar os ajustes simples que você precisa fazer para você ficar muito mais carismático. E o primeiro deles é você falar devagar e de uma forma mais aberta. Imagina só se eu estivesse fazendo esse vídeo aqui com a postura corporal fechada e com a voz fechada, falando um pouco mais assim, mais fechado. Você provavelmente não aguentaria ouvir esse vídeo. Pelo contrário, eu tento falar de uma forma mais aberta. Mesmo que aqui eu não esteja contando piada, não esteja aqui sendo extrovertido demais, porém, quando eu vou falar, eu tento abrir a minha linguagem corporal. Aqui, ó, eu falo aberto, olhando para você. Eu não estou falando de uma forma retraída. E você pode perceber isso. Se você não é considerado uma pessoa carismática, provavelmente você fala rápido ou de uma forma muito fechada. Como é que você faz para melhorar isso? Simplesmente observe. Se os seus músculos estão muito contraídos, você sente nervoso, sente tensão quando você está numa festa, quando você vai falar com alguém, tenta relaxar um pouco a sua linguagem corporal, o seu rosto, tenta deixar ele de uma forma mais aberta e falar as palavras inteiras, sem comer as palavras, sem cortar, falando as frases de uma forma mais natural. Isso é o primeiro passo. O segundo ajuste é você fazer as pessoas se sentirem bem na sua presença. E isso tem um ponto de muito cuidado. Por quê? Se você está num ambiente que você não gostaria de estar, vai ser muito difícil as pessoas ficarem felizes com a sua presença. Então é muito importante você tomar cuidado com os ambientes que você está. Se você não está bem naquele ambiente, dificilmente as pessoas vão gostar de você. Por isso, não vá nesse ambiente. Tente evitar ambientes onde você não está confortável. Logo no início, quando você está treinando o seu carisma, o ideal é você ficar mais perto de pessoas que você fique mais à vontade, para que aí você comece a treinar primeiro o jeito de falar, a sua postura corporal, e aí você vai treinando isso nos ambientes certos. Depois você vai trazendo essas experiências para outros ambientes. Então, quer treinar o seu carisma? Treine primeiro com as pessoas que você gosta, com a sua família, com seus amigos ali. Treine a sua comunicação, a sua postura corporal com essas pessoas. Primeiro, elas não estão ali para te julgar tanto. Segundo, que você vai ficar mais à vontade com elas. Quando você começar a perceber que essas pessoas estão ficando cada vez mais felizes na sua presença, é sinal que você está evoluindo muito no seu carisma. E aí você pode transferir isso para uma pessoa que você quer conversar, para um negócio, para uma garota que você quer conquistar. Tudo isso aos poucos, porque se você forçar a barra demais, vai ficar estranho, vai ficar travado. O terceiro ajuste que eu já falei aqui no canal é você tentar ocupar o máximo de espaço possível no seu ambiente. Eu estou sentado aqui gravando esse vídeo aqui no sítio e eu estou tentando ocupar espaço aqui na cadeira. Tudo bem que a cadeira aqui está meio torta, mas estou aqui falando, gesticulando, minha mão está aberta. Eu não estou retraído, todo estranho aqui. Se eu gravasse esse vídeo assim, o cenário ia ficar completamente diferente, o jeito que eu estou falando com você não ia passar tanta credibilidade, então eu venho para frente para olhar para você, conversar com você, e a minha linguagem corporal já mostra que eu estou interessado em passar um conteúdo para você. Isso muda completamente a forma com que você está me enxergando daí. O quarto ajuste é você parar de falar mal de si mesmo e parar de se diminuir na frente dos outros. Toda vez que você explica demais o seu ponto de vista, toda vez que você fala mal de si mesmo, por exemplo, pô, cheguei atrasado, nossa, eu sempre erro mesmo nessa parte, eu sou péssimo nisso, esse aí é meu ponto fraco, eu não sou bom nisso não. Cada vez que você vai falando isso, primeiro, você reafirma a sua incompetência para as outras pessoas e reafirma essa incompetência para si mesmo. Se você não é bom em algo, para que você vai ficar falando que você não é bom? Vai te ajudar a melhorar? Não. Vai te ajudar a piorar? Sim.
Então não faz sentido nenhum você ficar se explicando demais, se diminuindo demais e falando mal de si mesmo. Comece a se tratar melhor. Comece a se achar melhor. Isso vai te ajudar demais a elevar o seu carisma, porque quando a sua energia está boa, quando a sua energia está positiva, você automaticamente é alguém mais aberto, mais carismático. Se você vive falando mal de si mesmo, vive se julgando o tempo inteiro e pegando pesado consigo mesmo, o seu carisma vai diminuir, porque nem você vai curtir a sua presença, quem dirá os outros. Quinto ajuste é você ser previsível nos seus valores e imprevisível no seu comportamento. O que quer dizer isso? Quando você é uma pessoa de valores e tem regras claras, as pessoas vão te respeitar. Quando você sabe impor os seus limites, fala, olha, isso aqui eu não gostei, por aqui não, esse é o meu limite, as pessoas vão respeitar você. Porém, você não pode ser uma pessoa previsível demais. Quando você está namorando, por exemplo, e começa o namoro, você está sempre ali tentando fazer algo diferente para que a pessoa que está ali com você se sinta surpreendida. E isso funciona na vida inteira. Se você está sempre fazendo as mesmas coisas e não traz nada de novo, seja no seu trabalho, você não traz nenhuma novidade, seja aí na sua família, você não faz nada diferente para agradar, ou uma coisa que você nunca fez antes e faz para as pessoas verem que você está ali sempre trazendo alguma novidade, você não vai ser uma pessoa tão carismática, porque as pessoas têm que ver um ar de imprevisibilidade em você. Caso contrário, você vai ser chato. E a chatice é o oposto do carisma. O sexto ajuste, toda vez que você vai conversar com alguém novo, encontre algo que você tem em comum com essa pessoa e comece a falar sobre isso. Seja em qualquer ambiente, você sempre vai ter alguma coisa em comum com essa pessoa. Se você está num evento empresarial, uma palestra, sei lá, aquela própria palestra, o próprio evento, já é uma coisa que você tem em comum com aquela pessoa. Então, se você chegou na palestra, no evento, eu não vou falar de alguma coisa fora dali. Poxa, eu posso puxar um assunto dali mesmo. Se você está num jogo de futebol, se você está em uma festa, você pode falar de algo que está ali no ambiente, mas sem ser previsível demais. Então, você pode achar algo na pessoa, por exemplo, você pode elogiar uma coisa que a pessoa está ali vestindo ou usando, algo que você vê que poucas pessoas podem notar e que você pode notar de uma forma diferente. Por exemplo, a mulher é muito bonita. Todo mundo já elogiou o cabelo, a aparência dela, os olhos dela, e de repente você elogia um colar que ela está usando, você elogia um anel, alguma coisa ali minimalista, isso já vai te destacar. Quando você está num ambiente ali e quer agradar as pessoas, quer fazer um elogio, faz um elogio diferente do óbvio. Quando você foge do óbvio, as pessoas se sentem muito valorizadas, porque elas veem que você está sendo sincero e não só cumprindo um script, um roteiro ali, tentando parecer simpático. Então procure fazer elogios que não são óbvios. Encontre uma coisa no contexto ou na pessoa em comum e comece a falar sobre esse assunto. Isso vai te deixar muito mais carismático. E por último, não menos importante, o sétimo ajuste é você cuidar muito bem da sua energia social. Tem um pouco a ver com o assunto que eu falei antes, mas aqui é mais enfático. Eu quero te falar o seguinte, se você não está num dia bom, se você não está afim de conversar com ninguém, tente evitar esse contato. É claro que se você é uma pessoa que já tem fobia social, já é tímida, provavelmente você não quer contato hora nenhuma. Você não pode deixar que isso atrapalhe o seu convívio. Porém, se você está nessa busca e sentiu que não é o dia bom, é melhor você evitar. Por isso mesmo que eu disse, quer treinar o seu carisma, quer treinar a sua comunicação, treine num ambiente confortável e à medida que o tempo for passando, você vai aprimorando, vai se abrindo um pouco mais. O que não pode é você ficar travado. Se você não der o primeiro passo, nunca vai melhorar o seu carisma. Você pode começar mesmo numa chamada de vídeo, quando você for falar na sua empresa ali, na chamada de vídeo. Você pode começar no WhatsApp, no grupo da empresa, você pode falar diferente, você pode tentar uma abordagem diferente, mesmo estando na sua zona de conforto, usando a internet, usando aí o vídeo, usando o seu story, usando o seu Instagram. Você pode começar o treinamento aí. E aí você vai abrindo, vai aprendendo a falar mais em público, você vai se destravando e vai ficando cada vez melhor. O que não pode é você tentar romper demais essa barreira, porque isso pode até criar um trauma. Eu já vejo muitas pessoas que, do nada, são introvertidas e tímidas, e aí o cara manda ela aprender a abordar alguém na rua, cara. Eu sou completamente contra isso. Primeiro, ninguém aborda ninguém na rua sem ser uma forma natural. Ninguém faz isso. Aí você vai fazer só para treinar a sua comunicação? Cara, não faz sentido. Você tem que usar as suas habilidades quando for necessário e não para se aparecer. Aprenda isso. Quando você tiver a oportunidade, e a oportunidade vai aparecer, você vai perceber, poxa, aqui eu posso entrar, aqui eu posso comentar, aqui eu posso me abrir. Você tem que se abrir. É aí que você vai
treinar o seu carisma usando os ajustes que eu acabei de falar aqui. Tem exercícios muito simples que você pode fazer para melhorar muito a sua ansiedade, controlar a sua atenção. Tem scripts de oratória que você pode usar para poder fazer uma apresentação no trabalho, para você parecer mais carismático logo na abertura, quando você começa a falar em público, por exemplo. Isso tudo eu ensino lá no protocolo Oratória em 24 horas. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Se você entrar no protocolo, eu garanto que em menos de 24 horas eu vou te mostrar como você pode controlar o seu nervosismo, a sua ansiedade e falar bem em público, numa reunião ou até num vídeo aqui no YouTube. Como você consegue falar com mais naturalidade, sem muitos cortes, sem edições, falando de uma forma mais espontânea. E o carisma está completamente atrelado a isso, porque eu não concordo com a pessoa que ensina oratória, ensina comunicação e não dá aquela pitadinha de carisma, porque fala a verdade. Quantos professores a gente assiste a aula, o cara fala bem, tem uma boa retórica, fala as palavras certinho, mas ele é tão chato que você dorme. Então, lá no protocolo Oratória em 24 horas, você vai aprender oratória com carisma. Como que você se comunica de uma forma simpática e carismática, fazendo as pessoas ficarem vidradas no que você está falando. O convite está feito, clica aqui no link ou no comentário fixado. Mas antes de ir embora, eu quero te pedir para clicar nesse vídeo aqui, que é muito importante que você assista. E depois dele, você também pode assistir esse vídeo aqui no canal. Se você curtir um desses 2 vídeos, você já viu 2 vídeos aqui, né? Então tá na hora de você se inscrever e acompanhar os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui então. Se esse vídeo ajudou você, escreve "Tô aqui, Lucas" nos comentários, que vai ser muito importante aqui pro canal, ok? Vou ficando por aqui então, te vejo no próximo vídeo. Valeu!